Boa tarde, queridos amigos. Vamos aproveitar essa tarde para mais um dia de aprendizado. Iniciemos com a oração que Jesus nos deixou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos, ó Pai, hoje e sempre. Não nos deixes cair em tentações e livra-nos, Pai, de todo mal. Que assim seja com a graça de Deus. Vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, decodificado por Allan Kardec, capítulo 28, Coletâneas das Preces de Preces Espíritas. É um capítulo um pouquinho longo, porque tem preces para várias situações. E isso não nos impede de fazer aquela prece que saia do coração, como vimos em capítulos anteriores aqui do Evangelho, falando sobre a importância da prece e de que realmente ela surte o efeito quando ela vem carregada de sentimento, que não são só as palavras. Mas, nesse capítulo de Coletânea de Preces Espíritas, ele é tão importante porque ele nos mostra cada item dos quais, às vezes, passa despercebido, né? E a gente não tem o hábito de fazer a prece. Hoje nós teremos ação de graças por um benefício concedido aos outros. E aí? Vocês já pensaram em fazer prece porque alguma coisa boa aconteceu ao outro? Sem ser o filho, a filha, a neta, neto, o marido. Ao outro, aquele outro que não está debaixo do mesmo teto, que também é nosso irmão em Deus. Então, cada item já é um ensinamento. Um dos itens, por nossos inimigos e por aqueles que nos querem mal. Como, né? Fazer uma prece àquele que me quer mal? Como assim? Ou nós estamos lá naquela lei ainda, olho por olho, dente por dente. Então, cada item de prece aqui é um ensinamento que por vezes passa desapercebido e deixamos e vamos seguindo como se não fosse nada, porque não é comigo. Mas vamos à leitura? Ação de graças por um benefício concedido aos outros. Instrução preliminar. Aquele que não é dominado pelo egoísmo alegra-se com o bem do seu próximo, mesmo quando não o tenha solicitado pela prece. Prece. Meu Deus, seja bendito pela felicidade que chegou a... Aí a gente fala o nome da pessoa. Bons espíritos, fazei que nisso ela sinta uma felicidade, um efeito da bondade de Deus. Se o bem que lhe chega é uma prova, inspirai-lhe o pensamento de fazer um bom uso e de não tirar vantagem disso, a fim de que esse bem não resulte em seu prejuízo para o futuro. Olha que interessante. Até nisso nós podemos estar pensando e conversando com Deus nas preces. Para que alguma coisa que acontece, que é tão bom e que a pessoa esteja esperando, mas para que ela faça bom uso. E que não use de forma errada, porque senão já sabemos que vai acarretar em débitos futuros, né? Vós, meu bom espírito, que me protegeis e desejais minha felicidade, afastai de mim todo sentimento de inveja e de ciúme. Olha que interessante, afastai de mim o sentimento de inveja e de ciúme, que são ali pecados. Eu não tenho que ter inveja de ninguém, eu não tenho que ter ciúmes de ninguém.
São sentimentos ainda tão corriqueiros no mundo do dia a dia, mas a gente tem que torcer pelo outro, porque a gente já sabe que a vibração vai e volta. E aí, vamos seguir todos num caminho de mais luz, né? Agora, nós estamos no item por nossos inimigos e por aqueles que nos querem mal. Instrução preliminar. Jesus disse: amai aos vossos inimigos. Nesse ensinamento estão contidas a maior grandeza e a perfeição da caridade cristã. Mas Jesus não diz que tenhamos pelos nossos inimigos a mesma ternura que temos pelos nossos amigos. Ele nos diz, neste ensinamento, para esquecer as ofensas e lhes perdoar o mal que nos façam e lhes retribuir com o bem o mal que nos hajam feito. Além do mérito que isso resulta aos olhos de Deus, mostra aos olhos dos homens o que é a verdadeira superioridade. Veja nesta obra, no capítulo 12, versículo 3 e 4. Aí está contido, um dos ensinamentos do verdadeiro cristão. Aquele que paga o mal com o bem. Amai os vossos inimigos. E está claro ali que Jesus não nos pede para ter aquela ternura que temos aos nossos amigos tão queridos, mas que não retribuamos esse mal e que o esqueçamos, deixamos de lado, porque é isso que se espera de um verdadeiro cristão. Prece: meu Deus, eu o perdoo, o mal que me fez e o que quis me fazer, como desejo que me perdoeis e que Ele também me perdoe pelos erros que eu possa ter cometido. Se o colocastes no meu caminho com uma prova, que vossa vontade seja feita. Senhor meu Deus, desviai de mim a ideia de o maldizer e de todo desejo malévolo contra Ele. Fazei com que eu não sinta nenhuma alegria com as infelicidades que o possam atingir, nem inveja pelos benefícios que ele receber, a fim de não manchar minha alma com pensamentos indignos de um cristão. Senhor, que vossa vontade possa, ao estender-se sobre ele, conduzi-lo a melhores sentimentos para comigo. Bons espíritos, inspirai-me o esquecimento do mal e a lembrança do bem. Que nem o ódio, nem rancor, nem desejo de pagar o mal com o mal penetrem no meu coração, pois o ódio e a vingança são próprios só dos maus espíritos encarnados e desencarnados. Que, ao contrário, eu esteja pronto para lhe estender a mão fraterna ao lhe pagar o mal com o bem e auxiliá-lo, se isso estiver ao meu alcance. Desejo, para provar a sinceridade de minhas palavras, que a ocasião de lhe ser útil me seja dada, mas, meu Deus, preservai-me de fazê-lo por orgulho e vaidade, impondo-lhe a generosidade humilhante, o que me faria perder o fruto de minha ação, porque nesse caso eu mereceria que essas palavras do Cristo me fossem aplicadas. Já recebestes a vossa recompensa. Então, meus amigos, aqui está um verdadeiro cristão, quando a gente conseguir chegar a esse nível de desejar o bem àquele que nos quis o mal e pedir o bem para aquela pessoa, poder auxiliá-lo, mas não com aquela vontade de ostentar, se orgulhar disso, porque senão estaremos ali. Já recebestes a vossa recompensa em vida. Tudo o que fez foi para se aparecer diante dos homens e da sociedade.
Estejamos atentos, né? Agora, vamos ao item ação de graças pelo bem concedido aos nossos inimigos. Instrução preliminar. Não desejar o mal aos nossos inimigos é ser caridoso apenas pela metade. A verdadeira caridade consiste em lhes desejar o bem e que nos sintamos felizes com o bem que lhes acontece. Veja nesta obra, capítulo 12, itens 7 e 8. Prece. Meu Deus, em vossa justiça decidistes alegrar o coração de fulano. Eu vos agradeço por ele, apesar do mal que ele me fez ou procurou fazer. Se ele se aproveitar disso para me humilhar, eu o aceitarei como uma prova para a minha caridade. Bons espíritos que me protegeis, não deixais que eu sinta por isso nenhum desgosto. Desviai de mim a inveja, o ciúme que rebaixam. Inspirai-me, ao contrário, a generosidade que eleva. A humilhação está no mal e não no bem, e sabemos que cedo ou tarde a justiça será feita a cada um segundo suas obras. Agora vamos à prece pelos inimigos do Espiritismo. Bem-aventurados os que estão famintos de justiça, pois serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor à justiça, pois é deles o reino dos céus. Sereis felizes quando os homens vos amaldiçoarem, vos perseguirem e disserem falsamente todo mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos então, pois uma grande recompensa vos está reservada nos céus, pois é assim que perseguiram os profetas enviados antes de vós. Mateus 5, 6, 10 a 12. Não temais por aqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma, mas antes temei aquele que pode perder a alma e o corpo no inferno. Mateus 10, 28. Instrução preliminar. De todas as liberdades, a mais inviolável é a de pensar, que compreende também a liberdade da consciência. Amaldiçoar aqueles que não pensam como nós é reclamar essa liberdade só para si, e recusá-la aos outros é violar o primeiro mandamento de Jesus, o da caridade e do amor ao próximo. Persegui-los por causa de sua crença, é atentar contra o direito mais sagrado que todo homem tem de acreditar no que lhe convém e de adorar a Deus como ele o entenda. Aqui é um momento até difícil de eu comentar no dia de hoje, porque essa gravação está sendo feita um dia depois do que aconteceu no Afeganistão. Daquelas pessoas tentando se pendurar num avião para poderem sair ali do reino do Talibã, né? Que nós devemos respeitar, mas que eles sabem o que passaram por aquilo. E que não temos o direito de julgar, embora a dor, às vezes, nos incomode tão forte que chega a doer. E eu não seria hipócrita de dizer tanto quanto neles, porque é impossível essa comparação. Só eles sabem o que estão passando. Então que possamos elevar nossos pensamentos e pedir por esses irmãos de fé diferente, para que Deus esteja ao lado deles, para que eles consigam passar por essa prova que estão passando. Vamos continuar, né? Obrigá-los a atos exteriores semelhantes aos nossos é mostrar que nos apegamos mais à exterioridade do que à essência, às aparências mais do que à convicção. Impor uma crença a alguém nunca deu a fé.
Impor a aparência a alguém nunca deu a fé. Quando os seres humanos entenderem isso, que nada deve ser imposto em relação à religiosidade, à doutrina, à igreja, à fé que professe, nossa, teremos avançado muito. E tantas guerras e tantos sofrimentos estarão ali desarmados por essas convicções confusas que há ainda na nossa mente, como seres que estamos em aprendizado. Ela pode apenas fazer fingidos, falsos crentes. É um abuso da força material que não prova a verdade. A verdade é segura de si mesma, convence, não persegue. Não persegue, porque não tem necessidade disso. O Espiritismo é hoje uma religião, mas se ela fosse somente uma opinião ou uma crença, porque não se teria liberdade de dizer-se espírita como se tenha de se dizer católico, judeu, protestante? De ser partidário desta ou daquela doutrina filosófica, deste ou daquele sistema econômico? Uma crença pode ser falsa ou verdadeira. Se o Espiritismo for uma crença falsa, cairá por si mesmo, pois o erro não pode prevalecer contra a verdade quando a luz se faz nas inteligências e, se é verdadeiro, nenhuma perseguição tornará falso. A perseguição é o batismo de toda ideia nova, grande e justa. Ela cresce com a grandeza e a importância da ideia. A perseguição e a cólera dos inimigos da ideia são proporcionais ao temor que ela lhes inspira. Foi por essa razão que o cristianismo foi perseguido outrora e que o espiritismo é hoje, entretanto, com uma diferença. O cristianismo foi perseguido pelos pagãos, enquanto o espiritismo o é pelos cristãos. O tempo das perseguições sangrentas passou, é verdade, mas se não se mata mais o corpo, tortura-se a alma, ataca-se até mesmo os sentimentos mais íntimos, nas afeições mais queridas. Lança-se a desunião nas famílias, joga-se mãe contra a filha, mulher contra o marido, ataca-se até mesmo o corpo em suas necessidades materiais, ao tirar as criaturas do seu ganha-pão para dominá-las pela fome. Espíritas, não vos aflijais com os golpes com que vos tentarão atingir. Eles só provam que estáis com a verdade. Caso contrário, vos deixariam tranquilos e não vos perseguiriam. É uma prova para a fé, visto que é pela vossa coragem, pela vossa resignação e perseverança que Deus vos reconhecerá entre os seus fiéis servidores, dos quais faz hoje a contagem para dar a cada um a parte que lhe cabe segundo suas obras. A exemplo dos primeiros cristãos, orgulhai-vos ao carregar a vossa cruz. Acreditai na palavra de Cristo que disse: bem-aventurados que sofrem perseguição por amor à justiça, pois é deles o reino dos céus. Não temais os que matam o corpo, mas que não podem matar a alma. Ele também disse: amai aos vossos inimigos, fazei o bem àquele que vos fazem mal e orai por aquele que vos persegue. Mostrai que sois verdadeiros discípulos e que vossa doutrina é boa ao fazer o que ele, Jesus, disse e exemplificou. A perseguição será temporária. Esperai pacientemente o romper da aurora, pois a estrela da manhã já se mostra no horizonte. Prece. Senhor, vós nos dissestes nas palavras de Jesus, vosso Messias: bem-aventurados que sofrem perseguição por amor à justiça. Perdoai vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem. E ele mesmo nos mostrou o caminho ao orar por seus martirizadores. Seguindo o exemplo de Jesus, meu Deus, suplicamos vossa misericórdia
para aqueles que desconhecem vossas divinas leis, as únicas que podem assegurar a paz nesse mundo e no outro, como Cristo, nós também dizemos: perdoai-lhes, Pai, pois eles não sabem o que fazem. Perdoai-lhes. Dai-nos a força para suportar com paciência e resignação suas zombarias, injúrias, calúnias e perseguições, como provas de nossa fé e de nossa humildade. Desviai-nos de todo pensamento de vingança, pois a hora de vossa justiça chegará para todos, e nós a esperaremos ao nos submeter à vossa santa vontade. Aqui nesse trecho das preces, pelos inimigos do Espiritismo, nós devemos atentar à época que o Evangelho foi escrito, foi decodificado, ou seja, há mais de 150 anos, bem mais que isso. Então a perseguição era mais acirrada, era ali algo inovador, algo desconhecido. E aí a intolerância religiosa daqueles que mantinham ali a sociedade na época através da fé, a fé em Deus e nas suas punições, no castigo, então a perseguição era bem maior. Hoje em dia ainda tem um ou outro que se espanta quando a gente diz eu sou espírita, e porque desconhecem, não sabem que o espiritismo e a verdadeira missão do espírita é seguir o amor à caridade, fazer ao próximo bem, todo o bem que ele gostaria que a si fosse feito, e fazer tudo isso que estamos vendo nessa coletânea de prece. Amar os nossos inimigos e desejar a eles o bem, não ter orgulho, todos esses aprendizados. Então, essa perseguição não é mais assim da forma como vemos em outros países. E por esses irmãos de outras fés, sejam elas quais forem, devemos pedir ao Pai. Pedir ao Pai por aqueles que estão cegos ainda, diante do verdadeiro amor de Deus, de que somos todos irmãos, e por aqueles que estão passando nessas provas tão difíceis, Mas como estamos aí num processo de passagem de prova e expiações, serão muitas as que veremos ainda nesses tempos em que estamos aqui encarnados e que pedimos para isso. Pedimos para estar, para aprendermos, para auxiliarmos, para nos modificarmos. Quantas vezes já não estivermos lá, em outro lado, em outras encarnações? Não sabemos, com a graça de Deus não sabemos. Não sabemos. Isso é um merecimento grande de Deus, porque senão certamente não saberíamos lidar com a encarnação atual. Fique em paz, que Deus abençoe a cada um. Uma boa tarde a todos. Vamos dar continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, codificado por Allan Kardec. Livro 2, capítulo 4, Pluralidade das Existências, item 3, Encarnação nos Diferentes Mundos. Pergunta 183. Passando de um mundo para outro, o espírito passa por nova infância? A infância é, por toda parte, uma transição necessária, mas não é sempre tão ingênua como entre vós. 184. O espírito pode escolher o novo mundo em que vai habitar? Nem sempre.
mas pode pedir e obter o que deseja se o merecer, porque os mundos só são acessíveis aos espíritos de acordo com o grau de sua elevação. 184A. Se o espírito nada pede, o que determina o mundo onde irá reencarnar? O seu grau de elevação. 185. O estado físico e moral dos seres vivos é perpetuamente o mesmo em cada globo? Não. Os mundos também estão submetidos à lei do progresso. Todos começam como o vosso em um estado inferior. E a Terra mesma sofrerá uma transformação semelhante, tornando-se um paraíso terrestre quando os homens se fizerem bons. Nota de Allan Kardec. É assim que as raças que hoje povoam a Terra desaparecerão um dia e serão substituídas por seres mais e mais perfeitos. Essas raças transformadas sucederão à atual, como esta sucedeu a outras que eram mais grosseiras. 186. Há mundos em que o espírito, deixando de viver num corpo material, só tem por envoltório o perispírito? Sim, e esse envoltório torna-se de tal maneira etéreo que para vós é como se ele não existisse. Eis então o estado dos espíritos puros. 186A. Parece daí resultar que não existe uma demarcação precisa entre o estado das últimas encarnações e do espírito puro? Essa demarcação não existe. A diferença dilui pouco a pouco e se torna insensível, como a noite se dilui ante as primeiras claridades do dia. 187. A substância do perispírito é a mesma em todos os globos? Não. É mais eterizada em uns do que em outros. Ao passar de um para outro mundo, o espírito se reveste da matéria própria de cada um, com mais rapidez que o relâmpago. 188. Os espíritos puros habitam mundos especiais ou encontram-se no espaço universal sem estar ligados especialmente a um globo? Os espíritos puros habitam determinados mundos, mas não estão confinados a eles, como os homens à terra. Eles podem, melhor do que os outros, estar em toda parte. Nota do tradutor Herculano Pires. De todos os globos que constituem o nosso sistema planetário, segundo os espíritos, a Terra é daqueles cujos habitantes são menos adiantados física e moralmente. Marte lhe seria ainda inferior e Júpiter muito superior em todos os sentidos. O Sol não seria um mundo habitado por seres corpóreos, mas um lugar de encontro de espíritos superiores, que de lá irradiam seu pensamento para outros mundos que dirigem por intermédio de espíritos menos elevados, com os quais se comunicam por meio do fluido universal. Como constituição física, o Sol seria um foco de eletricidade. Todos os sóis, ao que parece, estariam nas mesmas condições. O volume e o afastamento do Sol não têm nenhuma relação necessária com o grau de desenvolvimento dos mundos, pois parece que Vênus está mais adiantado que a Terra e Saturno menos que Júpiter. Muitos espíritos que animaram pessoas conhecidas na Terra disseram estar reencarnados em Júpiter, um dos mundos mais próximos da perfeição, e é de admirar que num globo tão adiantado se encontrem homens que a opinião terrena não considerava tão elevados. Isto, porém, nada tem de surpreendente, se considerarmos que certos espíritos
que habitam aquele planeta podiam ter sido enviados à Terra em cumprimento de uma missão que, aos nossos olhos, não os colocaria no primeiro plano. Em segundo lugar, existe a sua existência terrena e a de Júpiter. Podiam ter tido outras intermediárias nas quais se tivessem melhorado. Em terceiro lugar, naquele mundo como no nosso, há diferentes graus de desenvolvimento, e entre esses graus pode haver a distância que separa entre nós, o selvagem, do homem civilizado. Assim, do fato de habitar em Júpiter, não se segue que estejam no nível dos seres mais evoluídos, da mesma maneira que uma pessoa não está no nível de um sábio do instituto, pela simples razão de morar em Paris. As condições de longevidade não são, por toda parte, as mesmas da Terra, não sendo possível a comparação de idades. Uma pessoa falecida há alguns anos, quando evocada, disse haver encarnado 6 meses antes, num mundo cujo nome nos é desconhecido. Interpelada sobre a idade que tinha nesse mundo, respondeu: "Não posso calcular, porque não contamos o tempo como vós. Além disso, o nosso meio de vida não é o mesmo. Desenvolvemo-nos muito mais rapidamente, tanto assim que há apenas 6 dos vossos meses nele me encontro, e posso dizer que, quanto à inteligência, tenho 30 anos de idade terrena." Muitas respostas semelhantes foram dadas por outros espíritos, e nada há nisso de inverossímil. Não vemos na Terra tantos animais adquirirem em poucos meses um desenvolvimento normal? Por que não poderia dar-se o mesmo com o homem em outras esferas? Notemos, por outro lado, que o desenvolvimento alcançado pelo homem na Terra, na idade de 30 anos, talvez não seja mais que uma espécie de infância comparada ao que ele deve atingir. É preciso ter uma visão bem curta para nos considerarmos os protótipos da criação, e seria rebaixar a divindade, acreditar que, além de nós, ela nada mais poderia criar. Essa nota de Herculano é muito importante para a nossa reflexão, porque ele vem nos esclarecer, através das notícias dos espíritos superiores, desses irmãos que já passaram para outros planetas, por exemplo, e que vêm nos dar notícia das diferenças naturais que vão ocorrer ali em cada planeta, então. É muito bacana isso, porque nos ajuda a expandir a nossa consciência, não mais acreditando que um universo tão extenso e infinito, já reconhecido pela nossa ciência, precária ainda diante desse universo inteiro, mas já reconhecido que esse universo está imerso, são vários os planetas e sistemas solares. Então, acreditar que apenas a Terra, que Deus conseguiu colocar habitantes ali, e nós, seres humanos, apenas nesse planeta, que somos os únicos seres da criação, é realmente de muito empobrecimento ali psíquico nosso, Então precisamos expandir, observar a natureza que nos chega, a ciência que nos auxilia a compreender que a criação, ela é infinita. Deus, na sua onisciência, onipotência, magnitude infinita, criou e continua criando, e nós somos partes da sua criação. Vimos que saímos das mãos do Criador simples e ignorantes para alcançar a perfeição relativa, pois que Ele quer e deseja que sejamos espíritos puros, elevados. Para isso, temos que ter aprendizado. Se não sabemos nada pela nossa ignorância,
precisamos do aprendizado e é então que encarnamos neste ou naquele planeta, nos planetas que se fizerem necessários para a nossa evolução. E, como já vimos no nosso próprio planeta Terra aqui, podemos, através dos estudos simples que tivemos na escola, observar que há muitos e muitos milênios ali, o homem ele tinha outra forma até física, mais grosseira, né? Mais encurvada. Demorou ali algumas centenas de anos ali para vir o Homo erectus, ficarmos totalmente na posição vertical, em pé, e é isso, faz parte. Então nós verificamos que, como Kardec nos explica aqui através do ensinamento da espiritualidade superior, o próprio planeta também evolui os seus seres. Vimos nos estudos através da escola que havia um tempo em que a Terra nem habitada era por seres humanos ainda, e sim por seres pré-históricos, chamados pré-históricos, onde não era possível até, veja a sabedoria de Deus, né? A convivência do homem com o dinossauro, né? Porque não teríamos muitas chances, não. Então, é muito bacana isso, perceber a evolução, que a evolução se dá em todos os sentidos e para todos os seres criados por Deus, porque tudo é criado com um objetivo, o qual estamos bem assim aquém para o entendimento, ainda temos dificuldade de abarcar tudo a que Deus esteja ali nos proporcionando. E é muito bom isso, porque a nossa esperança sempre tende a aumentar. Então isso significa que não tem como fugir desse progresso. Cada um de nós vai dar certo, porque é da lei divina que cada filho, cada um, não há uma ovelha que será perdida, né? Cada filho chegará ao objetivo criado por esse Pai maior, que é o da evolução, o da felicidade, o do trabalho fraternal, o do sentimento puro de amor que nada vai abalar. É muita alegria e dá muita esperança. Então, que possamos fortalecer cada vez mais a nossa fé, porque o raciocínio e o estudo também é para isso, para que a gente consiga fortalecer a nossa fé. E o próximo item fala sobre a transmigração progressiva. É o item 4 desse capítulo 4, Pluralidade das Existências. Pergunta 189. Desde o princípio da sua formação, o espírito goza da plenitude de suas faculdades? Não, porque o espírito, como o homem, tem também a sua infância. Em sua origem, os espíritos não têm mais do que uma existência instintiva, possuindo apenas a consciência de si mesmos e de seus atos. Pouco a pouco a inteligência se desenvolve. 190. Qual é o estado da alma em sua primeira encarnação? O estado da infância na vida corpórea. Sua inteligência apenas desabrocha. Ela ensaia para a vida. 191. As almas dos nossos selvagens estão no estado de infância? Infância relativa, pois são almas já desenvolvidas, dotadas de paixões. 191A. As paixões então indicam desenvolvimento? Desenvolvimento sim, mas perfeição não. São um sinal de atividade de consciência própria. Na alma primitiva, a inteligência e a vida estão em estado de germes. Nota de Allan Kardec. A vida dos espíritos no seu conjunto segue as mesmas fases da vida corpórea. Passa gradativamente do estado de embrião ao de a infância, para chegar por uma sucessão de períodos ao estado de adulto,
que é o da perfeição, com a diferença de que nesta não existe o declínio nem a decrepitude da vida corpórea, que a sua vida que teve um começo não terá fim, que lhe é necessário, do nosso ponto de vista, um tempo imenso para passar da infância espírita a um desenvolvimento completo e o seu progresso realizar-se não sobre uma esfera apenas, mas através de diversos mundos. A vida do espírito constitui-se assim de uma série de existências corporais, sendo cada qual uma oportunidade de progresso, como cada existência corporal se compõe de uma série de dias nos quais o homem adquire maior experiência e instrução. Mas, da mesma maneira que, na vida humana, há dias infrutíferos, na do espírito há existências corpóreas sem proveito, porque ele não soube conduzi-las. Muito interessante essa nota de Allan Kardec, que vem aqui reforçar o ensinamento. Então, nós, como já pudemos reflexionar aqui, vimos que saímos das mãos do Criador simples e ignorantes e precisamos estar ali passando pelas experiências para, saindo dessa infância espiritual lá, podermos chegar à condição de espíritos puros, que seria essa fase adulta aqui, que ele quer fazer a comparação. 192. Por uma conduta perfeita, podemos vencer já nessa vida todos os graus e nos tornar espíritos puros sem passar pelos intermediários? Não, pois o homem que o julga perfeito está longe da perfeição. Há qualidades que ele desconhece e nem pode compreender. Pode ser tão perfeito quanto a sua natureza o permita, mas esta não é a perfeição absoluta. Da mesma maneira que uma criança, por mais precoce que seja, deve passar pela juventude antes de chegar à maturidade, e um doente deve passar pela convalescença antes de recuperar a saúde. Além disso, o espírito deve adiantar-se em conhecimento e moralidade, e se ele não progrediu senão num sentido, é necessário que o faça no outro, para chegar ao alto da escala. Entretanto, quanto mais o homem se adianta na vida presente, menos longas e penosas serão as provas seguintes. 192A. O homem pode assegurar-se nesta vida de uma existência futura menos cheias de amargura? Sim, sem dúvida, pode abreviar o caminho e reduzir as dificuldades. Somente o desleixado fica sempre no mesmo ponto. 193. Pode um homem descer em suas novas existências abaixo do que já havia atingido? Em sua posição social, sim. Como espírito, não. A alma de um homem de bem, 194, A alma de um homem de bem pode animar noutra encarnação o corpo de um celerado? Não, pois ela não pode degenerar. 194A. A alma de um homem perverso pode transformar-se na de um homem de bem? Sim, se ela se arrepender, e então será uma recompensa. Nota de Allan Kardec. A marcha dos espíritos é progressiva e jamais retrógrada. Eles se elevam gradualmente na hierarquia e não descem do plano atingido. Nas suas diferentes existências corporais, podem descer como homens, mas não como espíritos. Assim, a alma de um poderoso na terra pode mais tarde animar um humilde artesão e vice-versa, porque as posições entre os homens são frequentemente determinadas pelo inverso da elevação dos sentimentos morais. Herodes era rei e Jesus carpinteiro.
195. A possibilidade de melhorar numa outra existência não pode levar certas pessoas a permanecer no mau caminho com o pensamento de que poderão corrigir-se mais tarde? Aquele que assim pensa não acredita em nada, e a ideia de um castigo eterno não o coibiria mais, porque a sua razão a repele e essa ideia conduz à incredulidade. Se não houvessem empregado senão os meios racionais para orientar os homens, não existiriam tantos céticos. Um espírito imperfeito pode pensar como dizes em sua vida corporal, mas, uma vez liberto da matéria, pensará de outra maneira, porque logo perceberá que calculou mal, e é então que trará, numa nova existência, um sentimento diferente. É assim que se efetiva o progresso. E eis porque tendes na terra uns homens mais adiantados que outros. Uns já têm uma experiência que os outros ainda não tiveram, mas que adquirirão pouco a pouco. Deles depende impulsionar o próprio progresso ou retardá-lo indefinidamente. Nota de Allan Kardec. O homem que se encontra numa posição má deseja mudá-la o mais rapidamente possível. Aquele que se persuadiu de que as tribulações desta vida são a consequência de sua própria imperfeição, procurará assegurar-se de uma nova existência menos penosa, e este pensamento desviará mais da senda do mal que o pensamento do fogo eterno, no qual não acredita. 196. Só podendo os espíritos melhorar-se pelo sofrimento e as tribulações da existência corporal, segue-se que a vida material seria uma espécie de crivo ou de depurador pelo qual devemos passar os seres do mundo espírita para chegarem à perfeição? Pelo qual devem passar os seres do mundo espírita para chegarem à perfeição? Sim, é bem isso. Eles melhoram através dessas provas, evitando o mal e praticando o bem. Mas somente depois de muitas encarnações ou depurações sucessivas é que atingem num tempo mais ou menos longo e segundo os seus esforços o alvo para o qual se dirigem. 196A. É o corpo que influi sobre o espírito para o melhorar ou o espírito que influi sobre o corpo? Teu espírito é tudo. Teu corpo é uma veste que apodrece. Eis tudo. Nota de Allan Kardec para finalizarmos o estudo de hoje. Temos no suco da vinha uma imagem material dos diferentes graus de depuração da alma. Ele contém o licor chamado espírito, ou álcool, mas enfraquecido por grande quantidade de matérias estranhas que lhe alteram a essência, e não chega à pureza absoluta, senão depois de muitas destilações, em cada uma das quais se despoja de alguma impureza. O alambique é o corpo no qual ele deve entrar para se depurar. As matérias estranhas são como o perispírito, que se purifica a si mesmo, à medida que o espírito se aproxima da perfeição. Finalizamos aqui então o nosso estudo sobre essa questão da encarnação nos diferentes mundos, do objetivo da encarnação, que é a busca da pureza, a busca da perfeição relativa. Para isso, vimos que necessitamos do corpo físico, seja nesse ou em outro planeta, e que assim vamos tendo as possibilidades de ir passando pelas experiências, fazendo melhores escolhas, para que possamos estar mais próximos ali da divindade, mais afinados com Jesus. No nosso caso, Jesus é o nosso maior modelo, o nosso irmão maior, ao qual devemos nos inclinar para alcançar as suas virtudes, as virtudes que ele amorosamente veio exemplificar, encarnando entre nós aqui. Agradeçamos a Deus por mais esse estudo. Tenham todos uma boa tarde.
Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade na terra e no céu. O pão de cada dia dá-nos hoje, perdoai nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tenha ofendido. Não nos deixes cair em tentações e livra sempre de todo mal. Graças a Deus.